Bom, pessoal, nós vamos calcular aqui, resolver essa prova aqui. Essa prova pede para poder calcular uma atalho na qual suporta uma carga tal de P1 aqui, tá? Eu vou considerar 50 kN aqui para efeito de cálculo, tá? Coeficiente de segurança igual a 5, o aço estrutural é um aço A36, cujo o módulo de elasticidade é 207.000 MPa, tá? Então nós temos que calcular a reação de apoio, força cortante, momento fletor, o gráfico de força cortante, momento fletor e definir a viga ideal para essa aplicação. Tá legal? Então eu já vou pular aqui para minha apresentação para mim poder detalhar isso melhor, tá? Então nós temos essa viga aqui, tá? Vou até voltar lá no exemplo lá, porque quem fez a prova talvez não conseguiu extrair. É a mesma coisa, tá? Tinha uma viga aí aqui, legal, com a talha aqui, e eu preciso que ela suporte 50 kN. Cada um aí está com valor, mas o método de fazer é a mesma coisa, não muda. Ela tem um apoio aqui, um apoio aqui. O que é esse apoio? É uma viga aí que está aqui, gente, ó, apoiada, tá legal? E outra viga aqui aí aqui está apoiando também. Então vamos lá. Um apoio aqui, um apoio em 6 metros, uma carga no centro, tá? Ah, mas minha talha ela desloca para a direita e para a esquerda. Eu não teria que fazer o cálculo em outros pontos? Gente, viga biapoiada, o ponto mais crítico dela é no centro. Então é no centro que eu vou calcular. Funcionou no centro, funciona em qualquer lugar. Tá legal? Então vamos agora sim lá para a apresentação. Deixa eu abrir aqui. Então lá, tem essa viga aí, com a carga P1 no meio, meu P1 vale 50 kN, tá? Nós temos uma reação aqui para cima, aqui também nós temos uma reação para cima nos apoios. Essas reações são as reações que fazem com que a viga não desça, ou seja, ela que mantém a viga estática, né? Se caso não tivesse essa reação, a viga teria que descendo no solo, né? O solo estaria recalcando. Então nós temos uma reação A aqui e uma reação B aqui. Legal? Primeiro passo, somatória de força em X. Gente, nós não temos força em X aqui, ó. Tem nada para cá, ó, nada, ó, nada. Tá? Então nós não temos força em X. Força em X vai ser o quê? Igual a zero. Então tá aqui. Segundo passo, somatória de força em Y. Opa, somatória de força em Y, nós temos, gente, força de reação também é força, tá? Porém, elas são as forças de equilíbrio, são forças que estão ali para equilibrar, né? Um parafuso que você coloca ali, ele está fazendo uma força, para o quê? Para poder equilibrar, Se não tiver o parafuso ali, por exemplo, uma peça pode pegar e deslocar do lugar, a gente quer que mantenha equilíbrio, ou seja, parado. Então, no caso aqui, ó, nós temos força RA, força RB, força P1. Lembrando que para baixo é negativo, para cima é positivo, tá? Lá no Pazaquistão é diferente, para cima é negativo e para baixo é positivo. Gente, aí é conversão, mas a maioria dos lugares é positivo para cima e negativo para baixo. Mas se fizer com sinais trocados, quem quiser fazer pode fazer, mas vai estar conversando numa linguagem diferente. Então é melhor todo mundo trabalhar com negativo para baixo e positivo para cima, tá? Então, somatória de força Y vai ser igual a zero, então vai ser o quê? RA, positivo, mais o RB, qual outra força que eu tenho? P1. P1 está para baixo, então é menos P1. Trocando isso por valores é RA mais RB, que eu não tenho os valores, menos o valor do P1, que é 50 kN. Isso tudo tem que ser igual a zero. Não esquece de colocar o igual a zero aqui, gente, tá? Porque tem que ser igual a zero. Eu isolando aqui o RA mais o RB, eu passo esse menos 50 para lá, então fica o quê? 50 kN, certo? Próximo passo. Era somatório de momento aqui, depois eu corrijo aqui. Somatório de momento em A, certo? Eu tenho no terceiro passo que fazer um somatório de momentos, ou o ponto A ou o ponto B, tanto faz, mas eu digo,
trabalha sempre em cima do ponto A, fica mais fácil, tá? Então, fazendo o somatório de momento em relação ao ponto A, observa a leitura disso, somatório de momento em relação ao ponto A. Então vamos lá, RA em relação ao ponto A, qual que é a distância? 0, só para poder fazer um aspas aqui, momento é força vezes distância. Então quem que é a força aqui no ponto, nesse ponto aqui, é o RA, e a distância em relação ao ponto A é 0, então por isso ficou RA vezes 0, tá? Depois, qual a próxima força que eu tenho? Eu procuro na viga, P1. P1 está fazendo um giro em relação ao ponto A, o quê? Horário, né? Isso é como se eu pegasse esse suporte aqui e arrancasse ele fora, né? Então essa viga ia fazer o quê? Rotacionar. Eu aplicando a força aqui em relação ao ponto A, essa viga ia rotacionar, tá? Então quando ela rotaciona no sentido horário, é denominado negativo, tá? Esse negativo aqui, gente, não é o negativo de que a carga P1 está para baixo, né? É só aqui no somatório de momento você esquece o sinal das cargas, você só olha o sinal dos momentos. Então, horário negativo, anti-horário positivo. Então, nesse caso aqui, como faz uma rotação horária, vai ficar menos 50 vezes a distância em relação ao ponto A. Qual a distância de P1 em relação ao ponto A? 3 metros. Não tem dúvida quanto a isso. Legal? Mas tem mais força? Tem. Tem um RB. Beleza, RB faz qual sentido de giro em relação ao ponto A? Sentido anti-horário. Então ele vai ser o quê? Positivo. Então por isso ficou RB, que é a minha força, vezes a distância em relação ao ponto A. Qual que é a distância de RB em relação ao ponto A? 6 metros. Então isso aqui tem que ser igualado a 0. Legal? Se tivesse mais forças, isso, e estendendo esse cálculo. Trocando aqui letras por números, RA vezes 0 é 0, menos 50 vezes 3, menos 150, e RB vezes 6, 6RB, tudo faz, RB 6, 6RB, né? Isso tudo igual a 0. Eu isolo aqui, ficando 6RB igual a 150 kN, né? O RB aqui vai ficar igual a 150 sobre 6, o 6 passou dividido, então logo o meu RB é igual a 25 kN. Para efeitos didáticos é o seguinte, você executa o cálculo e vê que o RB é igual a 25, mas de cara você fala, se tem 50 kN, é uma viga biapoiada, então logo vai ter 25 kN aqui e 25 aqui. Porque ela é biapoiada e equidistante, ou seja, a mesma distância que tem aqui. Então, o mesmo carregamento que tem aqui, tá? Mas tem que observar que nesse tipo de cálculo tem carga no centro, o RA e o RB tem que dar iguais. Então, meu RB deu igual ao quê? A 25 kN. Não esquece da unidade de medida. Continuando, agora somatória de força em Y. Por que somatória de força em Y de novo? Porque agora eu tenho o valor de RB, então essa equação é RA mais RB igual a 50 kN. Se eu tenho o valor de RB, eu acho o valor de RA. Então é sempre assim, é somatória de força em X, em Y, somatória de momento em A. Aí depois você volta lá em somatória de força em Y, realimentando essa equação aqui, ó. Então vamos lá. Como RA mais RB é igual a 50 kN, logo RA é igual a 50 menos RB, ou seja, eu passei o RB para cá, subtraindo, invertendo o sinal. Legal? RA então vai ser igual a 50 menos qual o valor de RB? 25 kN. Então meu RA é igual a 25 kN. RA deu igual ao valor de RB, tá certo meu cálculo. Beleza? Vamos lá. Quinto passo, força cortante. Como é que se executa os cálculos de força cortante? Você olha para sua viga e procura forças pontuais ou forças que estão em trecho. Forças que estão em trecho são forças distribuídas, tá?
Aí quando é distribuída nós temos que analisar ponto para carga concentrada e trecho para carga distribuída. Aqui nós temos só carga concentrada, então é facílimo, tá? Não tem dificuldade. Primeiro ponto de força, analisando da esquerda para a direita, ok? Da esquerda para a direita, pega esse ritmo. Primeiro ponto, o ponto o quê? 0 metros, tá? Nós temos ponto 0, vai 1, 2, 3, 4, 5, até chegar no ponto 6, né? É como se fosse um ponto, uma coordenada. Coordenada ponto 0 metros, para a gente ter uma referência. Ah, beleza. No ponto 0 metros, eu tenho que fazer uma somatória de forças para saber qual que é a força ali resultante, a força que está cortante, cisalhante. Então, meu V1, que a gente chama de V1, ou você pode colocar N letras aí, mas comumente aqui no Brasil a gente trabalha com V1 e até fora também, o sistema americano também trabalha com V1. Então é o seguinte, sempre chamar de força cortante de V1, V2, V3 e aí vai caminhando. Quanto mais forças tiverem, vai aumentando esses valores, mas sempre mantendo a característica aí do V, tá? Como base. Então V1, nossa primeira força cortante, ela é igual RA, não tem mais ninguém, tá? A única força que eu tenho aqui é o quê? RA. Então meu RA é igual a 25 kN. Eu tenho uma força para baixo aqui no ponto 0 também. Eu ia fazer, por exemplo, 25, se tivesse uma carga aqui para baixo aqui, seria 25 menos 30. Pronto. É a força cortante no ponto 0. É isso aí. Como eu só tenho uma força, então fica o quê? 25 kN. O próximo ponto que nós temos, eu faço um rastreamento aqui, não tem nada. Aqui em P1 tem aqui, força no ponto 3. Então vou fazer somatória, vou fazer o cálculo de força cortante no ponto 3. Como que eu defino isso? Gente, pega o resultado do último e joga na equação. 25. Aí depois sim, você vai e joga as forças do ponto 3. Então, copiei o resultado do último e coloco menos 50. Se tivesse uma outra força aqui para cima, por exemplo, de 25, seria, por exemplo, 25 menos 50 da força que está para baixo, mais 25 na força que está aqui no ponto 3 para cima. Se caso tivesse, mas no caso aqui, nós só temos a força de 50 kN para baixo. Então, V2 vai ser igual a 25 do último resultado, menos 50 kN para baixo. Então, isso, V2 é igual a menos 25 kN. Legal? Próximo ponto, faz o rastreamento, não tem ninguém, caminhou. 6 metros aqui tem, tá? Aqui, 6 metros. O que eu tenho que fazer? Pegar o resultado do último. Qual que é o resultado do último? Menos 25. Mais qual que é a força que eu tenho no ponto 6? Força RB. Substituindo agora por números, nós temos o menos 25 mais o valor do RB, que era o quê? 25. V3 igual a 0. Gente, a viga, o cálculo dessas vigas, força cortante, tem que morrer sempre em 0 kN. Não morreu no 0, não fechou o cálculo no 0, tem alguma coisa errada. A não ser que desse 0,3, 0,1, entendeu? Dependendo do cálculo aí, às vezes você pode, o acúmulo de arredondamentos dá essa diferença. Mas você tem que ter a capacidade de analisar se isso é um erro matemático ou um erro de arredondamento. Tá legal? Então, as 3 forças cortantes são exatamente essas aí. Vou deixar aqui já isolado aqui as forças cortantes aqui, ponto 0, 3, 6, que foram calculados em 25 menos 25 e 0, para a gente executar aqui os cálculos de momentos fletores. Então lá, esse espaço, momento fletor. Momento fletor analisa-se por trechos, tá? E no momento fletor em relação ao ponto B, diferente daquele lá primeiro lá que a gente faz lá, que é em relação ao ponto A, tá? Nós fazemos em relação ao ponto B. Vamos lá. Trecho, esses trechos eles são trechos entre forças. Então vamos supor que eu tivesse uma força aqui, nesse ponto aqui, por exemplo, o primeiro trecho, vamos supor que fosse 1,5. Então seria trecho 0 a 1,5. Depois seria o 1,5 a 3, depois trecho 3 a 6. É os trechos entre forças. Então a primeira força está aqui e a segunda força está aqui. Então o trecho é de 0
a 3 metros. Legal? Como que eu executo esse cálculo? Presta atenção. M1 a gente chama de M, tá? Como base, aí vai colocando M1, M2, M3, à medida que vai caminhando pela viga. Então, M1. Qual que é a força cortante, tá? Não é a força, é a força cortante, tá? No momento fletor a gente coloca a força cortante. Qual que é a força cortante no ponto? Vamos analisar. Quando a gente analisa uma coisa importante aqui, quando a gente analisa o trecho 0 a 3, é como se eu pegasse essa viga aqui, ó, cortasse ela e trabalhasse só com ela. Aí é como se eu apagasse essa outra parte aqui, não tivesse mais isso, entendeu? Nem apoio, fica só essa viga 0 a 3 metros. Então é só ela que você está analisando. Desenha ela aí se quiser aí, só a viga de 0 a 3. Na viga de 0 a 3 kN, nós vamos analisar sempre em relação ao ponto B, ou seja, sempre em relação à direita, tá? Tendo só essa vigazinha aqui de 0 a 3 metros, nós temos uma força cortante no ponto 0 de 25 kN para cima, tá? E no momento fletor, nós multiplicamos. Lá no outro momento a gente fala força vezes distância, aqui também. Só que a única diferença é que aqui a gente não coloca valores, a gente coloca x, tá? Porque você precisa saber o nível de equação para saber se vai ser linear, segundo grau, terceiro grau e por aí vai. Então, a força cortante que nós temos aqui vai ser 25 vezes a distância x. A viga é só essa daqui, tá? A distância x é exatamente o que? Essa daqui, ó, tá? Distância x, então é 25 vezes x, tá? E aqui você analisa o que? O sinal da força cortante. Você já não analisa mais essa questão aqui, horário é negativo e anti-horário é positivo. Não, no momento fletor analisa somente o sinal da força cortante. Então, se a força cortante aqui é positiva, aqui entra positivo. 25 vezes a distância x, essa daqui. Então, nós temos dois pontos 0 e 3, M1 em função de 0 vai ser igual a 25 vezes 0, que é igual a 0 kN. Legal? E eu tenho que fazer também em relação ao ponto 3. Então, em relação ao ponto 3 é o que? 25 vezes 3 é igual a 75 kN. Legal? Fechou. Agora é só fazer o que? O próximo trecho. Qual que é o próximo trecho, pessoal? Eu falei que é entre forças. Já fiz o de 0 a 3, então agora é o que? De 3 a 6. Eu esqueço essa viga para trás aqui e vou desenhar só a viga de 3 a 6. Quem quiser, não precisa, mas quem quiser, desenha a viga de 3 a 6 metros. Qual que é, analisando só a viga de 3 a 6, qual é a força cortante que eu tenho no ponto 3, pessoal? Não é 25 kN? Certo? Vou fazendo aqui um aspas aqui. A mesma coisa que a gente fez em força cortante, quando a gente parte para o próximo momento, nós repetimos o último resultado. Qual era o último resultado? 75 kN. Aqui, ó, é como se a gente tivesse colocado aqui, ó, 0 mais 25x, mas não tinha necessidade de colocar, né? Porque a gente sempre coloca o último resultado para trás. Só que para trás não tinha nenhum momento. Aqui sim. O trecho anterior tinha 75, aí sim, qual que é? Estou analisando o trecho 3 a 6, então qual que é a força cortante que eu tenho no ponto 3? É menos 25, então é menos 25, certo? Só que agora, aqui não é x, é x menos 3 metros que ficou para trás. Tá legal? E à medida que vai caminhando a viga, por exemplo, na hora que se eu tivesse uma outra força aqui, por exemplo, em 5 metros, por exemplo, ficaria, por exemplo, a análise do trecho aqui, por exemplo, de 5 a 6, na hora que se fosse multiplicar ia ficar x menos 5. Então é sempre x menos o valor que ficou para trás. Então, o valor da distância que não foi considerada, qual que é? É 3 metros aqui, ó, tá? Quando tiver, por exemplo, aqui, qual que é a distância que não foi considerada? O que está para trás? Sempre está para trás. Mas, explicando aqui mais rápido aqui, M2 é igual a quê? 75 menos 25 vezes x. Só que não é x,
é x menos 3, porque eu não estou considerando esse pedaço dessa viga, então tem que fazer esse abatimento aí, descontar isso aí. 25x menos 3. Então agora é só fazer a resolução matemática aqui, 75 menos 25x, né? 25 vezes x, vai ficar menos 25x, e menos 25 vezes menos 3 dá o quê? 75. Somando aqui, 75 dá 150, menos 25x, então ficou menos 25x mais 150. A minha equação do trecho 3 a 6 é essa daqui. Aqui, por sinal, na equação do primeiro grau. M2 agora, mesma coisa que nós fizemos aqui, agora fazer aqui, ponto 3, tá? Ponto 3. Para o ponto 3, eu vou substituir o valor de x por 3, então vai ficar menos 25 vezes 3 mais 150. Então, bora. Vai ficar menos 75 mais 100, que é igual a 75 kN. Opa, ponto 3, ó. 3 e 3. Deu o mesmo resultado? Deu. Opa, tá legal. Tem que dar igual, né? As duas são no mesmo ponto, então o resultado tem que estar o mesmo. E aí, qual é o próximo ponto aqui agora? Ponto 6. A equação M2 em função de 6. Que vai ser igual a quê? Menos 25 vezes 6 mais 150, ou seja, menos 150 mais 150. Que é igual a 0 kN. Beleza? Então, aqui morre os cálculos de ação de apoio, momento fletor, né? E outra coisa aqui, detalhe, observe que ponto 0, ponto 6, 0 e 0. Em viga biapoiada sempre nos apoios o momento vai ser igual a 0. Legal? Tem que dar 0, então sempre em 0, 0. Quando for biapoiada, ou seja, tem um apoio na ponta, um apoio lá na outra ponta. Tem que ser assim, ó, tá? E mesmo indiferente da carga estar no centro ou não, tá? No momento sempre vai dar 0. Então agora nós temos que traçar o nosso gráfico de força cortante, que é o 7º passo, e aí é o gráfico de força cortante, tá? No ponto A aqui tem a linha aqui, a linha de 0 a 6, tá? No ponto 0 nós temos 25 kN. Cadê o mouse? Deixa eu ver se eu consigo usar aqui. No ponto 0 nós temos 25 kN, ou seja, sobe 25 kN. Aí eu vou manter, até alguém mandar isso mudar de direção. Vou seguindo, opa, tá quase chegando no ponto 3. Quando chegar no ponto 3 ele fala, faz o seguinte para mim, vai até menos 25 kN. Aí eu fui. Certo? Aí eu tenho que caminhar agora, manter, até alguém mandar mudar de novo. Ó, chegou no ponto 6, opa, o que mandou fazer? 0 kN, subir, pronto. Ah, da onde, por que tem gráfico que ele vai subindo, outros fazem curva e não faz? Gente, é por causa disso aqui, ó. Deixa eu demonstrar rapidinho aqui, ó. As equações de força cortante é tudo constante, tá vendo? Não tem x. Então quando não é x ela fica assim, ó, toda linear assim. E de momento vocês vão ver que ela tem um x, então ela tem esse aqui é um coeficiente angular aqui, entendeu? Então ela não dá ré. Se tivesse ao quadrado ele ia dar uma parábola. Bom, continuando aqui na força cortante, então aqui é isso daqui, tá? Aí aqui você coloca o ponto aqui, por exemplo, de 0 a 3, 0, 3, 6. Aqui é porque é um print do software aqui que ele já vem alinhado com isso aqui. Mas o certo é você colocar aí 0, 3 e 6 e colocar as unidades de medida aí, tá? Unidade de medida aqui é kN e a distância x aqui está em metros. Beleza? E aí depois o cálculo, o gráfico de momento fletor, tá? Como a equação do primeiro grau, então ele não vai mais seguir esse tipo de configuração igual a gente seguiu para a força cortante. Então é a equação do primeiro grau, as equações de momento. Então no ponto 0
é 0 kN, 0 kN. No ponto 3 é 75, então eu vou subir, tá? É positivo, então eu vou subir em direção ao ponto 3 metros, estou caminhando, e quando eu chego lá tem que estar em 75 kN. Esse aqui é o ponto 3 metros, o ponto mais crítico da viga. Cheguei no ponto 3, tem que ir para o próximo ponto. Qual é o ponto? Ponto 6 metros. Eu tenho que chegar lá no ponto 6 metros em 0 kN. Então eu vou desacelerar essa força aqui, ó. Vou descendo até chegar no meu 0 kN. Então só aí o cara dava para poder fechar a prova aí tranquila aí. Tá faltando agora aí é só calcular a viga que talvez o cara se perdesse, tá? Então vamos calcular ela aqui para vocês verem como é que se faz, tá? Flecha máxima. A fórmula para viga biapoiada é essa daqui para flecha máxima, ou seja, Y é flecha, ou seja, quanto que ela vai aqui, ó. Isso aqui ela vai fazer uma flambagem aqui, então isso vai deslocar. A distância Y, que isso aqui vai ficar descendo, né? Ascendendo ou descendendo, legal? O P é minha carga P. O L é minha distância, né, de 6 aqui, porém aqui tem que estar em Newton, aqui em milímetro, 48. O E foi dado, porém tem um coeficiente de segurança lá de 5, se eu não me engano. Coeficiente de segurança igual a 5, tá? Então eu tenho que aplicar esse coeficiente de segurança igual a 5, né? Vamos voltar para lá. E que é o 207.000 dividido por 5, e o meu I, que é o momento de inércia, que é o que eu vou selecionar a viga lá para limitar essa flecha aqui que eu quero. Nós temos aqui uma caixa que eu coloquei na prova aqui, que era algumas recomendações segundo a norma, e ela chega até a ser, às vezes, o pessoal confundir, porque tem que analisar algumas coisas aqui, às vezes acaba o cara colocando um outro fator aqui por desconhecer algumas coisas, né? Nós temos aqui deslocamento vertical para pontos rolantes com capacidade nominal inferior a 200 kN, tá? Deslocamento vertical para pontos rolantes com capacidade nominal igual ou superior a 200 kN, exceto para pontes siderúrgicas. Deslocamento vertical para pontos rolantes siderúrgicos com capacidade nominal igual ou superior a 200 kN. Deslocamento horizontal, exceto para pontos rolantes siderúrgicos, tá? Eu selecionei essa daqui de deslocamento para o cálculo aqui. Quem selecionou outro, talvez não tinha problema, porque os outros casos aqui são mais complexos. Porque por se tratar de uma talha lá, eu só tenho deslocamento horizontal ao longo daquela viga lá para lá e para cá, tá? Mas tem casos que você tem deslocamento vertical e até a flecha dele lá, o valor embaixo que eles são maiores, então são situações mais críticas. Então eu fiz aqui sobre L sobre 400 aqui, deslocamento horizontal exceto para pontos rolantes, tá? Por se tratar de ser uma única viga e a talha ficar só para a esquerda e para a direita aqui, não ter nenhum deslocamento vertical. Não, isso não é o deslocamento da carga, né, gente? Porque todas as cargas de pontos rolantes são deslocamento vertical, tá? Então, no caso aqui, tá? O meu Y máximo, ou seja, isso aqui é como se fosse minha flecha máxima, ela é igual ao que? Meu L sobre 400. Quem fez quantos valores aí? Por exemplo, se tiver feito aqui como é menor de 50 kN, então encaixaria nessa daqui, ó, L sobre 600, né? Quem fez com L sobre 600 não está errado, né? Mas o ideal aqui é L sobre 400. Então, esse L aqui, gente, é a distância do vão, tá? Qual que é a distância do vão? 6 metros. 6 metros é igual a quantos centímetros? 7 centímetros, então tem que colocar aqui em centímetros, tá? Então 6 metros virou 600, fica 600 sobre 400. Então minha flecha máxima permitida é 1,5 centímetro. Eu tenho que converter para milímetro. Convertendo para milímetro, multiplicando por 10, 15 milímetros. Agora sim, eu vou pegar essa equação aqui, eu vou passar esse I para cá e esse Y para cá.
ela vai ficar P vezes L ao cubo sobre 48 vezes E vezes Y. Legal? E aí agora eu vou começar a jogar os dados. Quem que é meu P? 50 kN, então 50.000. Quem que é meu L? Eu tenho que colocar aqui em milímetros. É o que? 6.000 ao cubo, tá? É a distância L aqui, ó. 6,48 que é já da fórmula, o 207.000 dividido por 5, que é o coeficiente de segurança lá 5, vezes o Y, que é 15. Fez isso, tá? Resolvendo aí na calculadora aí, faz a parte de cima, pega o resultado, salva, anota, ou então dá um igual, divide, abre um parênteses e coloca isso daqui dentro, tá? Se possível, já até resolve 207.000 dividido por 5, para não ter confusão, mas isso daí acho que ninguém vai ter problema. Vai dar isso aqui em cima e isso aqui embaixo, tá? Aí resolvendo, vocês vão achar lá 3,62 x 10 a 8 milímetros a quarta. Só que eu falei que na tabela nossa sempre vai estar x 10 a sexta. Então eu tenho que converter isso para 10 a sexta. Como é que eu converto? Para a esquerda eu vou aumentando os números, para a direita eu vou caindo. Então 3,62 x 10 a 8, 36 x 10 a 7 milímetro a quarta e 362 x 10 a 6 milímetros a quarta, tá? Aqui, como eu mandei para 10 a sexta, eu acabei pegando as casas decimais que estavam aqui para baixo, que não foi mostrado aqui. Então é só andar para a direita e caindo. Ou em alguns casos vai ter que andar para a esquerda. Legal? Então beleza, viga 362, eu preciso de uma viga de 362 mm a quarta. Aí eu vou lá na minha prova, procuro viga 362 no eixo X, sempre aqui, tá? Não dá, tá muito além do que a gente precisa, 762, 351 quase que deu. 554, 462. Ó, essa aqui tem 367. 367. Essa 367 é o que? É uma W360 122. Tá? Olha lá, 367. Talvez tenha até outra viga aqui que dê para pegar, quer ver? Tem que ser próximo, né? Não tem não. Essa tabela aqui foi só para efeito didático, mas tem tabelas com mais vigas que vai, talvez você precise selecionar mais de uma viga. Quem já viu os outros vídeos aí já sabe como é que é o procedimento. Então, minha viga dá 360 por 122. Então, feito isso, o cara fechou a prova, né? Eu vou cair lá na prova lá de novo lá, só para poder ver o negócio aqui. Reação de apoio foi a primeira coisa que a gente calculou, 2 pontos, força cortante mais 6 pontos, garantido. Então a ideia era o seguinte, ó, o cara fazia a força cortante, reação de apoio, 16 de trabalho, tirar 24 tranquilo, porque isso aqui é muito fácil. Momento fletor, tá? 6 pontos, só que o cara para poder fazer força cortante precisava de fazer momento, não, aliás, perdão, esses 6, 2 aqui, momento fletor, a gente calculou, força cortante, a gente calculou, fez o gráfico, perdão, né? A gráfico de momento fletor também foi feito e a viga também foi definida. Então, como se diz, não tinha muita complicação não, muito simples a execução dessa prova. Eu já tinha feito até um modelo de sala de aula. É isso aí, se alguém quiser esse arquivo, alguém quiser que faça outro tipo de aplicação de viga, tá? Pode estar me passando aí que na hora que eu tiver um tempinho aí eu vou estar na medida do possível gravando essa aula, tá? Que eu não tenho muito tempo para poder ficar gravando, então quando sobra um tempinho aqui eu gravo. Então até mais aí, se inscreve no canal aí porque eu estou sempre que possível postando vídeos, tá? Até mais.